Oi, gente, espero que todos estejam bem. Então, nós vamos lá à solução gráfica de um problema de maximizar. Então, nós temos aqui o nosso problema, que é maximizar uma função objetivo z, que é 3x1 mais 5x2, sujeito às seguintes restrições. x1 é menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18 e a não negatividade das variáveis, ou seja, x1 e x2 maiores do que zero. Primeiro de tudo, eu vou olhar para esse problema e vou imaginá-lo nesse gráfico aqui que eu plotei para vocês, tá? Então, eu tenho muitas observações, muitos detalhes que eu posso observar nesse nosso problema de pesquisa operacional, ou seja, nesse nosso problema que é de programação linear. Então, vamos voltando aqui um pouquinho ao problema. Então, eu tenho assim, olhando para a função objetivo, a função objetivo nos fornece um valor de gradiente. O gradiente é aquele gradiente do cálculo 2 que nós conhecemos, da nossa função objetivo. E o par ordenado que forma o gradiente é a derivada segunda da função em relação à primeira coordenada, ou seja, x1, e a derivada parcial da minha função em relação à minha segunda coordenada, que é x2. Ou seja, como nós temos uma função que é linear, então são os seus coeficientes. A derivada da função em relação a x1 é 3 e a derivada parcial em relação a x2 é 5. Tá tudo certo aí, tá bom? Continuando. Agora, quando eu olho para essas equações aqui, eu sei, lá da geometria analítica, que por 2 pontos passa uma reta. Se eu sei que por 2 pontos passa uma reta, isso quer dizer que de equações lineares eu posso obter 2 pontos para que eu forme as retas do meu gráfico. Então, a minha primeira equação, eu já tenho aqui um x1 menor ou igual que 4. x1 menor ou igual que 4 eu já posso plotar, porque eu sei já de conhecimentos prévios que no meu eixo x1, que é o eixo do x, eu tenho uma reta na vertical que vai ser menor ou igual que 4. Então, até aí, tá bem tranquilo. Plotei aqui minha reta e, da mesma forma que eu plotei a minha reta, eu já vou fazer um achuradinho que eu sei que é menor ou igual, certo? Então, eu sei que eu vou olhar para esse lado aqui da minha reta, certo? Voltando lá no nosso problema. A minha equação 2, a minha restrição 2, me diz que 2x2 é menor ou igual que 12. Então, eu já tenho direto que x2 é menor ou igual que 12 divididos por 2 é 6, certo? Então, se x2 é menor ou igual que 6, então eu já posso voltar lá também no meu gráfico. E eu sei que x2 menor ou igual que 6 é uma reta horizontal passando em 6 lá no meu x2. Tudo bem? Então, o achuradinho é para fora. Tá aí também. Voltando lá agora, no meu problema, eu vejo que eu tenho uma terceira restrição, que é a minha terceira equação, que me diz o seguinte, que 3x1 mais 2x2 é menor ou igual que 18. Voltando lá à geometria analítica, eu sei que eu posso atribuir 0 em x1, então eu vou assumir que x1 é igual a 0, e eu vou obter x2. Então, quer dizer que x2 vai ser quem? Se x1 é igual a 0, 18 divididos por 2 é 9. Então, eu já obtive um par ordenado, que é 0 e 9. Esse é o meu primeiro par ordenado. E se eu fizer de forma análoga, ou seja, no x2 eu assumir 0, quer dizer que o meu x1 vai ser 18 divididos por 3, que é 6. Então, eu tenho um segundo par ordenado aí,
ou seja, é 6 e 0. Tranquilo? Daí, voltando lá ao nosso gráfico, eu posso plotar também essas informações aí. Ou seja, 0 e 9 tá aqui e 6 e 0 tá aqui. Por 2 pontos passa uma reta, então é só eu ligar esses 2 pontos aqui. E como é uma inequação que me diz que é menor ou igual, então o achurado fica para dentro. Como eu finalizei essas informações aí, e contando com a não negatividade das minhas variáveis, então eu vejo que eu tenho um polígono. E esse polígono, eu vou colorir ele aqui. Vou pintar, vou achurar, o jeito que vocês quiserem chamar, tá? Então, é esse aqui o meu polígono, que é formado, que forma a minha região de viabilidade da minha função, ou seja, onde eu tenho uma região de soluções factíveis. Como nós temos um problema de maximização, quer dizer que para maximizar um problema, eu quero que ele tenha o maior valor de função objetivo. Para ele ter o maior valor de função objetivo, me diz uma propriedade da pesquisa operacional e da programação linear que a solução vai ser um dos vértices deste polígono. Ou seja, ou vai ser esse vértice A, ou vai ser esse vértice B, ou vai ser esse vértice C, ou vai ser esse vértice D, certo? Daí, temos mais uma informação também que eu posso inserir aqui nesse contexto gráfico aqui, que é a minha função objetivo. Eu vou voltar lá na minha função objetivo e eu tenho o meu gradiente, que é 3 e 5. Eu vou diminuir ele um pouquinho lá da geometria analítica também, certo? Eu vou dividir ele por 2, ou seja, eu só estou contraindo um pouco esse vetor pela metade, tá? Para que ele fique menor e caiba dentro do meu polígono. Então, vai ser 1,5 e 2,5 as coordenadas do meu vetor gradiente, que eu vou inserir aqui na minha representação gráfica. Vamos lá, então. Aqui eu tenho o meu 1,5 e aqui eu tenho o meu 2,5. Já tinha pré-moldado aqui para vocês, tá? Pré-representado. Então, aqui eu tenho o meu vetor gradiente. Tá aqui. E daí, junto com a teoria do vetor gradiente da minha função, me diz que perpendicular ao vetor gradiente, eu tenho uma reta suporte. E a reta suporte me fornece a informação da família de retas desta reta suporte, ou seja, as curvas de nível dessa reta suporte. Então, assim, se eu tenho que o meu vetor gradiente, vou só fazer uma continha aqui com vocês, tá? Então, eu preciso do meu vetor gradiente. O vetor gradiente é 3 e 5, tá aqui. E eu preciso de um vetor que seja perpendicular ao meu vetor gradiente. Voltando lá à teoria da geometria analítica, eu sei que para que dois vetores sejam perpendiculares, o seu produto escalar tem que ser igual a 0. Então, vamos lá fazer uma continha rapidinho aqui para a gente encontrar um vetor perpendicular ao vetor gradiente. Então, eu tenho lá o 3 e o 5 e eu vou multiplicar ele em produto escalar por um outro vetor e esse produto tem que dar 0. Eu quero do meu coração e aqui na minha cabeça que ele passe no 4 no x e eu vou descobrir quem é o y. Podia passar no 2, podia passar no 1, só não dá para passar no 0, porque ele vai passar no eixo, tá? Daí 0, 0 vai dar 0 e vai ser o ponto. Então, só precisa ser um número diferente de 0, certo? Daí, nessas condições, resolvendo aí,
coordenada a coordenada, 3 vezes 4 é 12, mais 5y é igual a 0. Isso quer dizer que 5y é igual a menos 12, y é igual a menos 12 divididos por 5, menos 12 divididos por 5 é um y igual a menos 2,4. Ou seja, as coordenadas desse meu vetor, que é um vetor perpendicular ao nosso vetor gradiente, ele vai ser x é igual a 4 e y é igual a menos 2,4, certo? Essa informação vai nos fornecer a reta suporte que vai nos ajudar a descobrir, a calcular, a observar o ponto de máximo da função. Então, vamos lá. 4 de x e 2,4 de y. Então, 4 de x, 2,4 de y. Tá aqui. Dessa forma, eu tenho aqui o meu vetor que me fornece a reta suporte. Ou seja, esse aqui é o meu vetorzinho, certo? Que me fornece a reta suporte. E essa reta suporte está passando paralelamente a esse vetor. Ou seja, paralelamente a esse vetor, quer dizer que eu vou subir com a família de retas ou com as curvas de nível. E eu já estou percebendo que eu passei pelo meu ponto A. E eu estou indo em direção ao meu ponto B. E passei pelo meu ponto B, o próximo é o ponto D. E por último, eu cheguei no ponto C. Isso quer dizer que essa teoria da reta suporte me diz que num problema de maximizar, eu vou chegar com a minha reta suporte até o último ponto que atravesse ela. E esse último ponto aqui vai ser o ponto de máximo, certo? Agora, nós vamos ver como é que isso funciona no cálculo, porque na expressão gráfica eu já entendi tudo, tá? Eu sei que o C vai ser o ponto de máximo, mas eu não sei nem o valor da função no objetivo ainda. Concordam comigo? Então, vamos lá calcular o valor da função objetivo. Eu já vi que o C é o nosso candidato a ponto de máximo, ou seja, o ponto que maximiza a minha função. Tá, agora a gente vai ver se é o ponto B ou se é o ponto C o candidato de máximo. Vamos ver aí qual que é o candidato e qual que é a diferença entre eles? Vamos lá, então, primeiro no ponto B. O ponto B, o ponto B vai ser o encontro entre essa reta e essa reta, que eu não numerei aqui, mas aqui eu tenho em relação à equação 1, certo? E aqui eu tenho em relação à equação 2, tá? E essa outra reta aqui é de acordo com a equação 3, certo? Então, agora eu vou fazer a intersecção entre elas. O ponto B é a intersecção de 1 com 3, da equação 1 com a equação 3. Então, vamos lá. A equação 1 me diz que x1 é igual a 4 e que x2 e que a equação 3 é 3x1 mais 2x2 é igual a 18. Eu coloquei esse igual aqui, não menor ou igual, porque a gente vai resolver realmente esse sistema para encontrar as coordenadas do ponto B, tá? Para substituir na função objetivo. Então, vamos lá. Se eu já tenho o valor de x1 igual a 4, então é só eu substituir aqui. Então, eu vou ter assim,
2x2 é igual a 18. 3 vezes 4 é 12, menos 12. Então, quer dizer que x2 vai ser igual. 18 menos 12 é 16. 16 dividido por 2 é 8. Isso? Tá certo essa conta? Então, vamos lá, fazendo essa continha aqui. Eu tenho assim, 18 menos 12, que é 6. 6 divididos por 2 é 3. Então, eu tenho aí as coordenadas 3 e 4 em relação a x1 e x2, certo? Daí, na função objetivo, como fica? Na função objetivo, eu tenho lá 3 vezes x1, que é 4, mais 5 vezes x2, que é 3, ou seja, 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 5, 15, 12 mais 15 é 27. Então, esse é o valor das coordenadas do ponto B na nossa função objetivo. E será que bate essas coordenadas do ponto B? Teoricamente, sim, né? Porque eu tô vendo aqui que o ponto B tem coordenadas 3 de x2 e 4 de x1. Então, deu tudo certo. Certo? Então, são as coordenadas do ponto B. Agora, vamos ver no ponto C. No ponto C, eu estou vendo que é a interseção entre a equação 2 e a equação 3. Então, é a interseção entre 2 e 3. Então, a equação 2 é 2x2 igual a 12. 2x2 igual a 12. E a equação 3 é 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Igual a 18. Então, daqui, da primeira, já sai um x2 igual a 12 divididos por 2, que é 6. Daí, basta eu calcular o valor do x1. 3x1 é igual a 2 vezes 6, que é 12, passa para lá, 18 menos 12, ou seja, eu tenho que x1 vai ser igual 18 menos 12, 6. 6 divididos por 3 é 2. Então, as coordenadas x1 e x2 do ponto C também bate? Bate também, né? Então, estamos aqui, o ponto C projetado lá no 2 do x1 e no 6 do x2. Tranquilo? E na função objetivo, como funciona isso? Como vai ficar? Na função objetivo, nós temos o seguinte, que a nossa função objetivo é 3 vezes o x1, que é 2, mais 5 vezes o x2, que é 6. 3 vezes 2 é 6, mais 5 vezes 6, que é 30, ou seja, 36. Agora, eu estou vendo que 36 de valor de função objetivo no ponto C é maior do que 27, que é o valor objetivo do ponto B. Ou seja, esse 36 é o valor do nosso problema, que daqui a pouco a gente vai chegar nele com o método simplex, certo? Que é a solução gráfica desse nosso problema aqui. Tudo bem? Agora, vamos para um problema de minimização, que é de forma análoga. Só que ao invés de maximizar uma função, um sistema de equações lineares, ou seja, uma função objetivo, agora é minimizar. Vamos lá, então, minimizando essa nossa função aqui, que é
Z é igual a 0,03A mais 0,04B, sujeito às 3 restrições. Então, eu tenho uma restrição, 2 restrições, 3 restrições, que é 5A mais 25B maior ou igual a 50, que é a característica agora do problema de minimização, maior ou igual. 25A mais 10B maior ou igual a 100, 10A mais 10B maior ou igual a 60, e a não negatividade das duas variáveis A e B aí. E eu já pré-formulei para vocês aqui o nosso gráfico, certo? Com os valores que a gente vai utilizar. Então, nós temos lá as nossas informações, que são o gradiente. Como que vai ficar o gradiente? O gradiente da minha função z vai ser 0,03 e também 0,04. Ou eu posso também aumentar um pouco esse gradiente que ficou pequeno, né? E eu posso multiplicar ele por 100 e ele ficar 3 e 4. Mas daí, de acordo com esse meu gráfico aqui, eu não gostei do 3 e 4 que vai passar das minhas retas, tá? Então, eu dividi ele por 2. E dividido por 2 vai ficar 1,5 e 2, certo? Daí, agora, da mesma forma que eu fiz na função de maximização, eu vou utilizar agora de forma análoga para encontrar 2 pontos que passam por essa reta. Ou seja, eu vou considerar o A igual a 0 e vou obter o valor de B. 50 divididos por 25, 2. E agora o valor de B igual a 0. Se B é igual a 0, quer dizer que A vai ser igual a 50 divididos por 5, que é 10. Tá aqui. Na segunda equação, se A é igual a 0, B vai ser 100 divididos por 10, que é 10. E se B é igual a 0, quer dizer que A vai ser igual a 100 divididos por 5, que é 4. Continuando, se A é igual a 0, B vai ser 60 divididos por 10, que é 6. E se B é igual a 0, o A vai ser 60 divididos por 10, que é 6 também. Então, eu tenho aí as características de 2 pontos de todas as minhas retas, tá? Quero ver se eu consigo deixar aparecendo tudo. Tá aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o valor da minha primeira reta, que é 0 e 2, tá aqui. E 10 e 0 é aqui. Então, eu tenho essa minha primeira reta aqui. Que como é um valor de maior ou igual, o achurado dela vai para cima e essa é a minha reta 1. Segunda, 0 e 10, esse pontinho aqui. 4 e 0, esse pontinho aqui. Então, eu tenho essa segunda reta aqui, que como é maior ou igual, o achurado vem para cima, e essa é a minha reta 2. Continuando, aqui eu tenho 0 e 6, e 6 e 0. Então, os 2 pontinhos marcados, pelos 2 pontos passa uma reta, tenho aqui a minha reta. Maior ou igual, o achurado é para cima, e essa é a minha equação 3. Tenho também o meu vetor gradiente. O meu vetor gradiente é 1,5 e 2. 1,5 e 2 é esse pontinho que eu já tinha plotado aqui para vocês. Então, eu vou marcar aqui o meu vetor gradiente. Vocês viram que eu contraí esse vetor gradiente para que ele não ficasse tão grande e não ultrapassasse as minhas retas. Porque se ele ficasse muito grande, ele ia ultrapassar as minhas retas. E daí fica muito poluído o meu gráfico. E eu não gosto,
certo? Então, aqui está o gradiente. Daí, já aproveitando a informação do gradiente, eu vou precisar da reta suporte também, porque eu estou vendo que uma região de minimização quer dizer que eu tenho toda essa região aqui infinita, aqui para cima. E essa base aqui é um polígono, ou seja, como eu tenho A e B aqui no meu problema, aqui eu vou chamar de X, aqui de Y, aqui de Z e aqui de W. E todos esses pontos são candidatos a pontos de mínimo da função. Mas me parece que, pela teoria, eu sei que é uma reta perpendicular ao nosso vetor gradiente, a reta suporte. Então, eu vou subir com ela por aqui, por aqui, por aqui. Me parece que o primeiro ponto a ser tocado, por ser uma função de minimização, o primeiro ponto a ser tocado é o Y. Então, isso quer dizer que ele é ponto de mínimo. Ele é um candidato, um sério candidato a ser ponto de mínimo. Agora, a gente tem que provar tudo isso. Então, vamos lá. Para a reta suporte, da mesma forma, eu vou fazer uma perpendicular do meu gradiente, ou seja, o meu vetor 3 e 4 vezes, eu quero que ele passe pelo 4 no X e um Y, só porque eu quero, tá, gente? Só porque eu quero. Pode ser qualquer outro número aqui no 4, tudo bem? E daí vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 4y é igual a 0, ou seja, 4y é igual a menos 12, y é igual a menos 12 divididos por 4, ou seja, y é igual a menos 3, e x é igual a 4. Então, essas são as coordenadas da minha reta suporte, do meu vetor que forma a reta suporte. Então, eu vou voltar aqui para o meu gráfico e vou ver aonde está a minha reta suporte, que é 4 e menos 3. Deixei pré-marcadinho aqui o seu pontinho. E, então, eu tenho o meu vetor em relação à reta suporte, que vai me dizer sobre o candidato. Aqui eu tenho a minha reta suporte, que é perpendicular ao meu vetor gradiente. Tudo bem? Então, que ela vai me dizer o candidato a ponto de mínimo. Agora, eu quero ver realmente, matematicamente, se isso funciona. Se aqui está a minha reta suporte, a família de retas, ou seja, todas as curvas de nível que pertencem a essa reta, eu sei que eu estou passando no Y primeiro. Mas e se eu estiver entortando a minha régua, se eu não tiver um esquadro para que eu consiga deslizar a minha régua e eu passo lá no Z primeiro? Então, algum desses dois aqui vai ser candidatos a ponto de mínimo. Porque tanto o X quanto o W, eles estão muito longe. Então, eu estou percebendo que eles não serão os pontos de mínimo. Mas o X, o Y e o Z, eles são fortes candidatos. Então, vamos lá, então, ver como isso funciona aí. E, antes de eu fazer a conta, eu vou achurar, vou pintar essa área aqui, que é uma região ilimitada, de acordo com o que está lá no texto, certo? Então, é uma região ilimitada, formada por esse polígono. Professora, quando eu chego aqui, no eixo do X, eu posso passar para baixo, tendo em vista que a reta passou para baixo? A resposta é não, por causa da não negatividade das variáveis. Então, a gente só vai considerar tudo positivo. Tudo positivo e no Y também, tá? No eixo Y também. Então, só até o eixo. Só até o eixo, tudo até o eixo, e é uma região ilimitada, como aqui eu coloquei para vocês lá no exemplo
do nosso material por escrito, certo? Agora, vamos aos cálculos. Vamos ao ponto Y, e o nosso ponto Y tem o seguinte. Então, nós temos lá, se dá para ver, o ponto Y. O ponto Y, ele é a interseção da reta 3 com a reta 1. Então, eu vou colocar aqui reta 1 e reta 3, certo? Então, eu tenho lá, a reta 1 é 5A mais 25B, que é igual a 50. A reta 3 é 10A mais 10B, que é igual a 60. Então, o que eu tenho que fazer aí para resolver esse nosso sistema de duas equações e duas variáveis? Então, eu vou multiplicar a de cima por menos 2, que aqui em vez de 5 fica menos 10, aqui fica menos 50 e aqui fica menos 100. Continuando, eu tenho que o A foi embora, menos 50 mais 10 é menos 40B, que é igual a menos 40, ou seja, B é igual a 1. Tranquilo até aí? Daí, agora vamos ao A. 5A vai ser igual ao 50, que já tá aqui, menos 25 vezes 1, que é o próprio 25. Ou seja, A vai ser igual 25 menos 50, 25. Opa, eu falei ao contrário. 50 menos 25 é 25, 25 divididos por 5 é 5. Então, eu tenho aí os valores de A e B, que eu vou substituir na função objetivo, que é 0,03 vezes 5 mais 0,04 vezes 1. Agora, façam lá na calculadora, por favor, que nas minhas contas isso deu 0,19, certo? Agora, nós vamos ao próximo ponto, que é o nosso ponto Z. Então, o ponto Z. O ponto Z é a interseção de 2 e de 3. Então, de 2 e de 3. Então, eu tenho lá a equação 2. 25A mais 10B é igual a 100. 10A mais 10B é igual a 60. Resolvendo esse nosso sistema de duas equações e duas incógnitas, então, eu tenho lá que eu posso multiplicar a segunda equação por menos 1, então, vai ficar menos 10, aqui também vai ficar menos 10 e aqui menos 60. Daí, nessas condições, se eu somar as duas, esse aqui foi embora, aqui ficou 15A é igual a 40. Isso? Então, isso quer dizer que A vai ser igual a 40 divididos por 15. Isso na calculadora é 2,66. Ou seja, eu tenho 2,7. Certo? E daí, o B, eu tenho 10B vai ser igual a 60 menos 10 vezes 2,7 é 27. Então, quem que vai ser o meu B? 60 menos 27 divididos, 60 menos 27 é 33, divididos por 10 é 3,3. Certo? E daí, na nossa função objetivo, como que fica aí essa resolução? Esse valor aí. Então, na função objetivo, eu tenho 0,03A mais 0,04 o A. Na função objetiva, eu tenho 0,03 vezes 2,7, que é o valor de A, mais
0,04 vezes 3,3, que é o valor de B. Então, nós temos que 0,03 vezes 2,7, que é o A, mais 0,04 vezes 3,3, que é o B. Tenho aqui o 0,08 e o 0,13. Somando os dois, eu tenho 0,21. E eu estou vendo que 0,21 é um número maior do que 0,19. Portanto, se o nosso problema é de minimização, nós vamos assumir como nosso resultado, como nossa resposta, o valor de 0,19, que é o menor valor de função objetivo. Logo, eu estou constatando que o meu ponto y é o ponto de mínimo. Ponto de mínimo, ou ponto que minimiza a minha função. Espero que tenham entendido e gostado, estou à disposição. Um beijo da tia Flávia.